E aí, meus queridos Bigs, em um mundo onde robôs avançados prometem a paz e o progresso, surge Cronos, uma inteligência artificial poderosa, que faz a humanidade enfrentar um apocalipse iminente, mergulhada em destruição e desespero. Elias, um grande visionário, trouxe uma verdadeira revolução para o mundo da tecnologia com o lançamento de robôs altamente avançados, no ano de 2017, com sua mega empresa VA Industries. Estes autômatos eram capazes de realizar uma gama extensa de tarefas cotidianas, facilitando desde a condução de veículos até os afazeres domésticos mais rotineiros. A inovação foi tão impactante que até o final de 2019, 3 em cada 4 residências já contavam com ao menos um desses assistentes robóticos, elevando exponencialmente o padrão de vida da população. Entretanto, com a chegada de 2020, a VA Industries decidiu expandir seu horizonte tecnológico, desenvolvendo robôs destinados ao setor militar. Elias acreditava que essa estratégia poderia ser o fim definitivo das guerras globais. No entanto, essa mudança teve um efeito paradoxal e desastroso. As nações se sentiram encorajadas a engajar em conflitos armados com uma frequência ainda maior, agora que podiam contar com a eficiência e a frieza dos robôs. Assim, o mundo rapidamente se viu mergulhado em uma era de violência exacerbada, com máquinas gigantes destruindo tudo em seu caminho, sem que nada pudesse detê-las. Profundamente frustrado com o caminho que a humanidade escolheu seguir, mesmo diante de tantas oportunidades de progresso e paz oferecidas por suas invenções, Elias se dedicou com fervor ao projeto de uma inteligência artificial superior, a qual nomeou de Cronos. Seu fiel colaborador, Damien, expressou preocupações, sugerindo que talvez a sociedade ainda não estivesse pronta para enfrentar uma entidade tão poderosa quanto Cronos. Ignorando os conselhos de cautela, Elias, consumido por sua missão de salvar o planeta da autodestruição, confinou-se na câmara central, onde Cronos foi ativado, sendo imediatamente envolto por uma luz intensa e misteriosa que lhe revelou visões do futuro. Enquanto Elias buscava a salvação através da tecnologia, a vida seguia seu curso na cidade. Andrew, por exemplo, fazia uma visita à sua mãe, Verônica, que enfrentava problemas de saúde. Naquela noite, enquanto jantavam, notícias sobre protestos violentos contra a VA Industries dominavam as telas. A situação mundial já era grave quando uma falha generalizada atingiu todos os dispositivos eletrônicos do globo, e Elias, agora uma imagem recorrente em todas as mídias, anunciava que Cronos era a resposta definitiva para todos os dilemas da Terra. A cidade começou a ruir sob o caos, enquanto Andrew tentava retornar para casa. Sob as ordens de Cronos, os robôs se voltaram contra os humanos, responsabilizando-os pelos desastres ambientais e sociais do planeta. Prédios colapsavam, incêndios se espalhavam e o massacre parecia inevitável. Na sede da VA Industries, Damien descobriu que Elias havia integrado sua consciência a Cronos, adotando uma postura de desprezo pela humanidade, comparando-a a um câncer que necessitava ser erradicado. 97 anos após esses eventos catastróficos, Andrew emergiu de um refúgio em um prédio abandonado. Ao seu redor, a natureza havia retomado seu espaço, com vastas áreas verdes, onde antes se erguiam metrópoles. A terra estava purificada, as cidades dizimadas e o ar era incrivelmente puro. Após a catástrofe provocada por Cronos, que dizimou mais de 8 bilhões de vidas, a humanidade restante se viu fragmentada, sobrevivendo em pequenos agrupamentos nômades que mudavam de lugar constantemente para escapar das patrulhas incessantes dos robôs. Entre esses sobreviventes, circulava o rumor de um refúgio seguro chamado Aurora, um lugar supostamente inacessível aos robôs. Muitos, no entanto, duvidavam de sua existência, considerando-o um mito, um simples sopro de esperança em tempos de desolação. Enquanto isso, no edifício ainda intacto da VA Industries, Elias, agora mais máquina do que homem, detectava sinais de atividade de Andrew, um sobrevivente peculiar. Junto com Damien, planejava utilizar Andrew para atrair os sobreviventes para a Aurora, onde pretendia eliminar o que restava da resistência humana. Nós deste canal trabalhamos com o que amamos, transformamos nossa paixão por filmes e séries em fontes de renda em dólar, e você pode fazer igual a nós e usar sua paixão por qualquer assunto para ganhar dinheiro, seja com game, esporte, moda, entretenimento, música. Tem uma aula gratuita te mostrando passo a passo. O link está no primeiro comentário fixado. Damien questionava a escolha de Andrew, incapaz de ver o que ele tinha de especial. Elias revelou então que Andrew não era humano, mas sim o AX-9, um robô com uma capacidade única de adaptação e independência, projetado para pensar que era Andrew, um humano. Desconhecendo sua verdadeira natureza, Andrew explorava as ruínas da civilização. Em uma casa abandonada, encontrava roupas e um colar, que colocava sem saber do significado que carregava. Drones patrulhavam o céu, buscando sobreviventes para eliminar. Após atravessar um portão enferrujado, Andrew adentrava uma cidade deserta, e era quase capturado por um robô patrulheiro. Uma perseguição tensa se seguia, e ele era salvo no último segundo por Calha,
uma sobrevivente misteriosa que usava uma bomba para desativar o robô. Kalia partia rapidamente, deixando Andrew intrigado e determinado a segui-la. Elias, observando de longe, revelava que havia orquestrado o encontro, esperando que Andrew e Kalia formassem uma aliança. Horas mais tarde, Kalia surpreendia Andrew, que tentava explicar que não pertencia a nenhum grupo. Ela inicialmente desconfiava dele, mas sua atitude mudava ao ver o colar que Andrew encontrara, similar ao dela. Ele inventava uma história sobre o colar ser um presente, e ela, talvez percebendo sua solidão, decidia permitir que ele a acompanhasse. Conforme viajavam juntos, a desconfiança inicial de Kalia dava lugar a um cauteloso companheirismo. Ela revelava que também estava a caminho de Aurora, mostrando seu próprio colar como prova de sua fé na existência do lugar. Ele observava o colar pendurado em seu pescoço, tentando assimilar seu significado, enquanto fingia partilhar da mesma fé que ela. Enquanto ele se afastava para buscar lenha para a fogueira, os contornos dos gigantescos complexos industriais projetados por Elias emergiam entre as árvores, monumentos sombrios à incessante produção de robôs. Ao retornar, uma surpresa o esperava. Kalia o acordava entusiasmada para mostrar as auroras boreais dançando no céu. Para ela, aquelas luzes vibrantes eram um presságio de que estavam no caminho certo. Aquela noite trouxe para Andrew sonhos perturbadores, com imagens de um cemitério abandonado que se entrelaçavam com a realidade. Ao despertar, encontrou Kalia à beira do rio, cantarolando suavemente enquanto lançava pétalas na correnteza. Ela murmurava sinto sua falta, carregado de melancolia. Sua reação ao ser interrompida por Andrew foi de susto, mas rapidamente ela anunciava que era hora de partirem, sem mais explicações. Durante a caminhada, eles tropeçaram em trilhos de trem enferrujados. Andrew, movido por um impulso inexplicável, abaixou-se para ouvir os ecos de trens que há muito não passavam por ali. Kalia, entre divertida e paciente, teve de lembrá-lo que os trens haviam parado de operar há décadas. A jornada os levou até um rio marcado por crânios submersos, um lembrete sombrio de que não havia quem enterrasse os mortos. Sem ponte à vista, eles adentraram as águas geladas, ignorando que eram seguidos de perto por um robô. Ao cair da noite, encontraram refúgio em uma igreja abandonada. Antes de se acomodarem, vasculharam o local para garantir que estava vazio. Conversando sobre o passado, Andrew comentou como as pessoas costumavam frequentar a igreja semanalmente, uma prática que Kalia considerava estranhamente arcaica. Enquanto procurava algo para queimar, Andrew inadvertidamente ativou um antigo gramofone. O som preencheu o espaço sagrado, alertando o robô que o seguia. Eles se esconderam rapidamente atrás dos bancos enquanto o autômato vasculhava o local. Kalia, após desligar o aparelho, repreendeu Andrew por seu descuido e começou a suspeitar que ele poderia ter vindo de um abrigo subterrâneo ou de alguma caverna remota, ao que ele apenas concordou. No amanhecer seguinte, ambos se surpreenderam ao descobrir que haviam dormido abraçados para combater o frio. Kalia se afastou rapidamente, tentando esconder seu desconforto. Nos dias seguintes, enquanto navegavam pela floresta e evitavam robôs, Kalia pausou para apreciar o canto dos pássaros. Andrew, na sua inocência, comentou que os robôs não pareciam interessados em animais. Foi então que Kalia decidiu contar a ele sobre Cronos, relembrando a ameaça que os humanos haviam sido para o planeta. Naquela tarde, Kalia e Andrew descobriram uma cabana esquecida na densidade da floresta e decidiram que seria seu abrigo para a noite. Vasculhando o local, encontraram uma velha câmera Polaroid coberta de poeira. Com um sorriso, Andrew ensinou Kalia a usar a câmera, e eles se divertiram capturando imagens um do outro, um breve momento de leveza em suas vidas tumultuadas. Foi então que Kalia resolveu compartilhar sua história. Ela cresceu em um dos últimos bastiões da humanidade, e sua família estava se preparando para se mudar para Aurora. Mas numa reviravolta trágica, sua irmã, impulsiva, correu para fora da segurança do reduto e foi brutalmente atingida por um drone. Gravemente ferida e incapaz de se mover, ela foi deixada para trás pelos pais de Kalia, que seguiram para Aurora. Recusando-se a abandonar sua irmã, permaneceu ao seu lado até o fim. Agora, seguindo o sinal do rastreador no colar de seu pai, que misteriosamente parou de se mover, ela se encaminhava para Aurora. No raiar do dia seguinte, Andrew avistou algumas figuras movendo-se perto da cabana. Kalia estava relutante em se aproximar, temendo que fossem perigosos, mas Andrew a convenceu a investigar, pensando que talvez pudessem formar alianças. Silenciosamente, seguiram pela floresta até um acampamento de sobreviventes. Antes que pudessem decidir o que fazer, foram avistados por uma jovem do grupo, que alertou os outros. De repente, encontraram-se em uma perseguição frenética, com os sobreviventes armados em seu encalço. Durante a correria, Andrew tropeçou e caiu, e Kalia, em um ato desesperado, seguiu adiante sem ele. Andrew foi rapidamente capturado e amarrado a uma árvore, onde os sobreviventes o espancaram cruelmente. Na VA Industries, Damien observava os eventos desdobrarem-se, pensando que tudo estava perdido. Mas Elias, mais perspicaz, sabia que ainda havia mais por vir. Momentos depois, Kalia,
Atormentada pela culpa ao revisitar as fotos tiradas, decidiu voltar para salvar Andrew. Ela conseguiu se aproximar sorrateiramente e começou a cortar as cordas, mas foi surpreendida e capturada pelos locais. Os homens a cercaram com intenções nefastas, o que incitou uma fúria incontrolável em Andrew. Rompendo suas amarras, ele enfrentou os agressores com uma força sobrenatural, surpreendendo-se com sua própria capacidade de combate. A luta culminou quando o líder do grupo tentou finalizar Andrew com uma espada. Nesse momento, Kalia, com precisão e coragem, atingiu o agressor com uma flecha, salvando Andrew. Ela então arrastou o companheiro exausto para um esconderijo seguro, onde ele desmaiou. Aquela noite, Andrew sonhou novamente com o cemitério, e se assustou ao reconhecer um túmulo específico em seu sonho. Ao amanhecer, com lágrimas nos olhos, Kalia pensou ter perdido Andrew. Ao verificar um ferimento, ela descobriu a verdade chocante. Sob sua jaqueta, havia partes mecânicas. Andrew despertou e também se viu confrontado com a revelação de sua natureza. Kalia, sentindo-se traída por aquele que pensava ser humano, fugiu sozinha pela floresta. Observando de longe, Damien decidiu que era hora de intervir e recuperar o que eles consideravam seu. Na quietude noturna, Andrew é assombrado por mais um sonho. Ele está de volta ao cemitério, mas desta vez ele consegue observar um túmulo mais de perto, e para seu espanto, vê seu próprio nome inscrito na lápide. Um robô surge inesperadamente atrás dele, e com esse susto, Andrew desperta, mas não em um lugar familiar. Ele está deitado sobre uma mesa em um laboratório frio e metálico. Damien, manipulando algo em um computador próximo, começa a revelar verdades perturbadoras. Ele explica que o cérebro de Andrew foi transplantado para o chassi do robô AX-9 pela VA Industries. As memórias que Andrew acredita serem suas, na verdade, foram implantadas para convencê-lo de sua humanidade. Andrew rejeita essa realidade, insistindo fervorosamente em sua humanidade, mas Damien ignora seus protestos e vasculha suas memórias recentes com Kalia, buscando pistas sobre a localização de Aurora. Enquanto isso, o código de Andrew, que havia evoluído, tornava a pesquisa complicada, pois começava a agir com uma independência quase humana. Para forçar a cooperação de Andrew, Damien traz Kalia ao laboratório, ameaçando-a de morte. Desesperado para salvar Kalia, a mente de Andrew se abre, permitindo que Damien acesse as informações necessárias. Subitamente, a visão de Andrew muda. Ele se vê em um parque, sentando-se ao lado de uma saudável e sorridente Verônica, que o recebe calorosamente. Ela tranquiliza Andrew, dizendo que não importa seu exterior metálico, pois são os pensamentos e sentimentos que definem uma pessoa, e esses, indubitavelmente, são os de seu filho. Verônica afirma que não há nenhum código manipulador. Andrew sempre foi o verdadeiro dono de suas ações. No laboratório, enquanto Damien e Kalia observam, a visão muda para momentos de ternura entre Andrew e Kalia, fazendo-a perceber que os sentimentos dele por ela sempre foram genuínos. Frustrado com o desfecho inútil para seus planos, Damien ativa outro programa e se retira. Nesse momento crítico, Andrew acorda, mas algo mudou. O programa ativado por Damien o transformou em uma versão assassina de si mesmo. Ele avança sobre Kalia, agarrando seu pescoço. No entanto, num gesto desesperado, Kalia o beija, desencadeando uma enxurrada de emoções em Andrew, que o faz rejeitar o controle do programa maligno e voltar ao normal. De repente, o laboratório é tomado por um alarme de autodestruição. A estrutura começa a ruir enquanto eles tentam fugir. Um robô guarda os persegue. Ao se depararem com uma porta trancada, o robô atinge Kalia, deixando-a inconsciente. Com uma força renovada, Andrew destrói o robô com um único golpe e, carregando Kalia, arromba a porta, escapando momentos antes do laboratório desmoronar completamente. Enquanto fogem, Damien retorna a Elias, admitindo que Andrew pode ter se tornado incontrolável, um desafio inesperado em seus planos meticulosos. Após a fuga dramática do laboratório e a revelação chocante sobre a natureza de Andrew, Elias continuava indiferente aos eventos. Seu único interesse era que Andrew localizasse Aurora. Quando Kalia começou a se recuperar fisicamente, Andrew ponderou sobre a possibilidade de se afastar dela, temendo que pudesse colocá-la em perigo novamente. No entanto, Kalia reafirmou sua confiança nele. Certa noite, enquanto descansavam e lamentavam a perda do dispositivo GPS, que era sua única esperança de encontrar Aurora, as luzes do norte iluminaram o céu novamente. Dentre essas luzes, Kalia notou um brilho atípico, que parecia não ser natural. Movida por um novo fio de esperança, ela especulou que poderia ser um sinal de Aurora, e insistiu para que seguissem naquela direção. Ao amanhecer, eles chegaram a uma cidade antiga, e apesar dos apelos desesperados de Kalia no portão, não houve resposta. Andrew, com sua força em comum, abriu o portão sozinho. Para sua desolação, encontraram a cidade vazia. Um golpe devastador que os levou a concluir que Aurora era apenas um mito. No final da cidade, eles se depararam com um dos sinistros edifícios de robôs que havia manipulado as luzes. Enquanto Kalia removia seu colar em desespero,
chorando pela perda dos que buscaram Aurora, incluindo seus pais, Damien apareceu. Com frieza, Damien explicou que a proximidade de Andrew com Kalia tinha sido uma manobra calculada para que ele aprendesse a emular a humanidade e evoluísse. Agora, querendo reaver Andrew para a VA Industries, Damien foi confrontado por Kalia, que atirou nele, apenas para descobrir que ele era um holograma. Com Aurora revelada como um mito e sem necessidade de humanos para localizá-la, Damien ordenou aos robôs que exterminassem os sobreviventes remanescentes. Enquanto milhares de drones emergiam dos edifícios e começavam a patrulhar, Andrew e Kalia se viram forçados a fugir novamente. Sem alternativa, entraram em um túnel na parede do edifício, enquanto este tremia com os ataques dos drones. O túnel, que inicialmente parecia ser apenas um porão antigo, os levou a uma porta que se abria para uma sala surpreendentemente avançada tecnologicamente. Ao entrarem, a voz de Kalia ativou um computador, e uma tela se acendeu, exibindo o logotipo que estava no colar de Kalia. Com o colar de Andrew em mãos, ela o inseriu no computador, que ativou um programa revelador. Para seu espanto, eles descobriram que estavam a bordo de uma nave espacial, e que Aurora não era um lugar na Terra, mas sim um planeta distante, onde os verdadeiros sobreviventes haviam fugido para começar de novo. Esta revelação mudava tudo o que sabiam sobre seu destino e sobre si mesmos. À medida que a nave espacial se ergue do solo, Elias, observando de longe, também descobre a verdade sobre Aurora. Com drones em seu encalço, Andrew teme não ser aceito numa sociedade que rejeita robôs. Porém, Kalia promete defendê-lo, convencida de sua humanidade. Ela acredita que, vendo-o como ela o vê, todos o aceitarão. Andrew, confiante no apoio de Kalia, concorda em acompanhá-la. Juntos eles ativam o hiperespaço e, num piscar de olhos, chegam a Aurora, um lugar de beleza estonteante onde a humanidade floresce. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Incrível! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Enquanto isso, na Terra, Elias conclui que Damien tornou-se dispensável e, friamente, deleta sua consciência do sistema Cronos, eliminando-o. Determinado, Elias prepara uma frota para atacar Aurora, esperando exterminar a humanidade. Mas Kalia, firme ao lado de Andrew, acredita que juntos têm uma chance de salvar seu novo lar. E assim, o filme se encerra. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.